Olá pessoal, então dando continuidade ao nosso estudo dentro da cinemática escalar, que é o estudo dos movimentos, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre movimento retilíneo uniforme, tá? Que a gente também chama de MRU. MRU. Então, antes de mais nada, é preciso que nós saibamos que o MRU é aquele movimento que é retilíneo, ou seja, que a trajetória sempre é uma linha reta, e que também é um movimento que é uniforme, ou seja, uniforme porque ele acontece sempre da mesma maneira. E aí, para a gente poder entender um pouquinho isso, eu trago aqui essa ilustração, certo? E nós podemos, ao observá-la, perceber o seguinte, que nós temos aqui, tempos sempre iguais de 1 segundo, né? Começando no tempo zero, então 0, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. E a cada tempo nós temos as distâncias, né, os deslocamentos que foram feitos. Então, nós começamos na posição 0, depois chega-se à posição 10 metros, depois 20 metros, depois 30 metros, depois 40 metros. A parte mais importante que nós devemos observar é que este exemplo mostra um móvel que está percorrendo distâncias sempre iguais, ou seja, distâncias sempre de 10 metros, em tempos que também são sempre iguais, ou seja, tempos que são sempre de 1 segundo. E então é esta a característica principal do MRU, é esta a característica que torna o MRU, né, como sendo um movimento uniforme, porque a gente tem justamente isso, distâncias, né, sempre iguais, em tempos que também são sempre iguais. Então, um móvel que está em MRU vai percorrer sempre uma mesma distância, gastando sempre um mesmo tempo. E este exemplo nos permite perceber, né, que nós temos aqui a distância de 10 metros, sempre em cada 1 segundo. Então, 10 metros em cada 1 segundo. Tá? E aí, a partir disto, é possível que a gente monte uma tabela informando as posições deste móvel ao longo do tempo, né? Então, nós temos aqui, os tempos marcados em segundos, começando com o tempo 0, né? E vale destacar que a contagem do tempo sempre começa em 0. E nós temos aqui as posições correspondentes a cada um desses tempos, né? Lembrando que quando a gente diz tempo aqui, é como se nós estivéssemos falando de instantes, de momentos, de horários, certo? Nós vamos então completar a tabela a partir das informações aqui da nossa ilustração. Então, nós temos no tempo 0 segundos, né? No início da contagem dos tempos, nós temos a posição 0. Passado 1 segundo, ou seja, no tempo 1, nós temos a posição 10 metros. Passado mais 1 segundo, nós chegamos agora, então, em 2 segundos, e nós temos mais 10 metros percorridos. Portanto, agora estamos na posição 20 metros.
No terceiro segundo, posição 30 metros. No quarto segundo, posição 40 metros. E a gente pode perceber, a partir da ilustração e das informações da tabela, que este móvel ele está tendo uma velocidade de 10 metros por segundo. Ou seja, em cada 1 segundo ele está percorrendo 10 metros ou ele está percorrendo 10 metros a cada 1 segundo. E percebam que este valor de velocidade ele não está mudando, ele está permanecendo sempre o mesmo. Então a gente diz que o MRU é um tipo de movimento onde nós temos a velocidade constante. E a partir desta certeza, mesmo que a nossa figura acabe em 4 segundos, é possível que a gente continue preenchendo a nossa tabela, né, visto que ela está nos mostrando os tempos em segundos. Mas como a velocidade está sendo de 10 metros a cada 1 segundo, a gente consegue concluir muito tranquilamente, né, que em 5 segundos o nosso móvel vai estar na posição 50, 6 segundos posição 60, 7 segundos posição 70, 8 segundos posição 80 e 9 segundos posição 90, e nós poderíamos continuar preenchendo a tabela. Eu só quero destacar que estas informações que nós listamos aqui, elas na verdade são as posições pelas quais o móvel está passando em cada momento. E isto, né, esta informação, ela pode ser obtida a partir de uma regra de cálculo, vou dizer assim para ficar mais fácil, né? A partir de uma regra de cálculo que nós chamamos de função horária da posição, tá? E essa regra, ela tem este nome justamente porque ela nos possibilita descobrir, calcular a posição no horário, né, no momento, no instante que nós queremos. E esta regra, então, né, esta função, ela é escrita da seguinte maneira. A posição final de um móvel será dada pelo valor da sua posição inicial somado com o produto entre a velocidade e o tempo. E aí a gente sabe que posição inicial, na verdade, é a primeira posição, né? Neste caso aqui, nós temos a posição inicial 0, né? Posição inicial 0, porque o nosso móvel ele começou na posição 0, nem sempre isso vai acontecer, tá? Neste caso aqui, nós temos uma velocidade que é constante, como sabemos, e que é de 10 metros por segundo, certo? Então, vamos supor, né, que nós não sabíamos que no tempo 7, este móvel está na posição 70 e vamos fazer o cálculo, né? Vamos, como eu disse, supor que nós não sabíamos que em tempo 7 segundos a posição é 70. Nós poderíamos usar esta regra de cálculo aqui da seguinte maneira. A posição que eu quero saber, né, que é a posição no tempo 7, vai ser igual ao valor da posição inicial, tá? Somado, né, com o produto, ou seja, com a multiplicação da velocidade pelo tempo, né? Como a minha pergunta aqui é em tempo 7 segundos, né? Então, no lugar do tempo, eu vou colocar o 7. E eu vou chegar, então, que a posição que o meu móvel está no tempo 7 segundos
é igual a 0 mais 70, ou seja, isso vai me dar 70 metros. Tá? Então, só prestem atenção ao seguinte detalhe. Esta regra de cálculo, ela serve para me dizer onde o meu móvel está. Tá? Então, eu consigo descobrir em qual posição ele está no tempo que eu quero saber, né? No tempo 7 segundos. E uma outra informação que é importante, que eu acho bacana trazer para vocês agora, é que a nossa velocidade agora, né, não será obrigatoriamente velocidade média. Porque até então nós estávamos falando de velocidade média, que era um valor médio que acontecia ao longo de todo o percurso. Agora nós poderemos falar de velocidade instantânea, que é a velocidade de um momento específico, que é a velocidade que, na verdade, apareceria no velocímetro deste carro, digamos assim, certo? Mas então, só amarrando bem as ideias. Movimento retilíneo e uniforme, né? A trajetória é uma linha reta, o movimento ocorre de maneira uniforme, ou seja, sempre da mesma maneira. Por quê? Porque a velocidade, ela é constante. O que isso significa? Que o móvel vai percorrer distâncias sempre iguais em tempos que também serão sempre iguais, certo? Além disso, a partir da função horária da posição, que é esta regra aqui, nós conseguimos calcular a posição do móvel, ou seja, descobrir onde ele está no horário que nós quisermos. E para isso, a gente usa então o valor da posição inicial, o valor da velocidade do móvel, que para cada exemplo não vai mudar nunca, né? E o valor do tempo em questão, certo? Além do mais, vamos destacar que no nosso exemplo, o móvel começou, né, a se deslocar lá na posição 0. Porém, nem sempre isso vai acontecer, né? Ele poderia ter começado na posição 10. Aí a posição inicial dele seria 10, por exemplo, né? Ou ele poderia ter começado na posição 30, e aí então teria a posição inicial 30, tá? Então, este é o nosso MRU, certo? É bem tranquilo, né? A gente só tem que se concentrar, baixar a cabeça e, como eu digo, trabalhar. Então, é isso aí.